nós, de fato, estamos assistindo e sendo assistidos, vistos pela TV Senado e, com certeza, talvez uma das maiores audiências que a TV Senado já teve desde a sua existência, uma das maiores. A população, com certeza, não sabe se olha as ruas, não sabe se olha a revolta das pessoas, não sabe se olha para os prédios depredados, mas principalmente olha, estarrecida e preocupada diante da situação, o Brasil em chamas com o exército nas ruas. Era o que todos tinham medo. Não estou discutindo aqui a constitucionalidade disso. Em momentos, outros presidentes também chamaram. Mas os últimos 3, 4 presidentes chamaram o exército para casos específicos de revoltas localizadas por determinados assuntos muito particulares. Mas agora, neste momento de conflagração, o governo, ao chamar as tropas para a rua, dá um atestado de incompetência política, tão decantado como o governo da política, o governo do consenso, o governo do diálogo. Agora as nossas instituições não possam estar falidas. Agora há pouco a senadora disse que o Senado está acéfalo, que o governo está acéfalo, e eu discordo. O Senado Federal não está acéfalo. Nós temos um presidente, que é Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional. Nós temos presidente da República, sim, sentado no Palácio do Planalto, que já deveria estar preparando a sua retirada de forma digna, de forma consensual, porque perdeu a governabilidade, assim como a presidente Dilma perdeu a governabilidade pela habilidade política. Senhores, quero aqui dizer que o diálogo é a coisa mais importante nesse momento, por um simples motivo: essa casa é a casa do debate, essa casa é a casa do diálogo, mas nada pode ser mais importante para esta casa e para nós parlamentares do que os 14, 15 milhões de desempregados que levantam pela manhã e não têm para onde ir. Aqueles que estão empregados com medo de perder o seu emprego, aqueles com medo da reforma trabalhista, aqueles com medo da reforma previdenciária. Todos os presidentes da República já fizeram as suas reformas. Não é um assunto proibido, é um assunto que deve ser revisado sempre, deve estar sempre debatido. As mudanças, o único livro de leis que não pode ser alterado é a Bíblia Sagrada. O único livro, porque os demais devem ser mudados. Mas, como ensina a política deste governo, que já assumiu dizendo-se um especialista, um expert em política, era um momento inadequado, porque é um governo que se legalizou, mas não se legitimou, senadora Rose. Não poderia, sem se legitimar, enfrentar reformas que mexem no coração das pessoas, no futuro de suas vidas. Por que não mexeu primeiro e acudiu o SUS, que está quebrado e falido, a sua estrutura de saúde no Brasil inteiro, nos rincões mais distantes? Eu agora estou fazendo um papel importante no meu estado, pessoalmente, despachando questões de saúde. Sou uma senadora, sim, mas faço questão absoluta de todos aqueles que me procuram, eu tentar dar andamento e buscar solução, porque não tem nada pior no mundo do que a falta da saúde, a falta de assistência de pessoas que não têm por onde gritar socorro. É o celular e o WhatsApp 24 horas de pessoas anônimas do meu estado, pedindo ajuda e socorro, e eu envergonhada, porque nem todos nós conseguimos ajudar. Por que que, para se legitimar, o presidente Michel Temer não se dirigiu ao que é mais crítico e mais caro às pessoas neste momento, que é a saúde, os hospitais do país, os sistemas ambulatoriais, as especialidades, os exames que não existem? Senhor presidente, nós temos que entender que as soluções devem sair desta casa, que essas soluções precisam sair dessas cabeças experientes de ex-governadores, de ex-ministros, de ex-deputados, que começaram a vida lá como deputado estadual.
Não podemos deixar de seguir, principalmente, a Constituição, ela que deve dar o andamento de todos os nossos passos. Nós temos que encontrar uma saída. A população está revoltada, a população está insatisfeita, a população não nos respeita, não nos admiram, e nós estamos aqui, embaraçados, procurando defender, ninguém sabe Deus o quê. Eu tenho certeza absoluta que nós deveríamos propor imediatamente um diálogo do Legislativo, do Executivo e do Judiciário para encontrarmos uma saída urgente. Não é hora mais de pensar na honra do senhor Michel Temer, ou de quem quer que seja. O futuro dele, ele desenhou, ele construiu, ele escreveu. E nós temos que escrever, construir e desenhar. É o futuro do Brasil e de 14 milhões de pessoas desempregadas por todo o país. Se quem é responsável, se Dilma é responsável, nós não vamos voltar aqui e chorar o leite derramado, porque há ressalvas e há controvérsias com essa culpabilidade de Dilma. Mas, como não encontraram com ela mala de dinheiro com chip, como não encontraram com ela com agente na madrugada, atrás de recursos e propinas, fazem dela a mulher mais incompetente do país. Mas a história dirá que ela pode ter cometido erros, mas não roubou, não furtou, não fez conluio, não recebeu propina. Pode ter errado, mas é uma mulher limpa. E para isso que nós trocamos a presidente Dilma, é para isso que nós estamos assistindo no país, para uma resistência. E eu vejo aqui alguns colegas dizendo que o presidente tem um apoio de 18 senadores. Grande coisa, apoio de 18 senadores, que todos eu respeito muito. Apoio a quê, gente? Apoio a quem? Apoio às denúncias? Apoio ao quê? Esqueceram de dizer que apoio é esse. Apoio para quem já está manco, aleijado, que nós estamos assistindo todos os dias a perda da governabilidade. Que tivesse a altivez, a dignidade de convocar novas eleições para que o país possa prosseguir. Senhor presidente, nós não podemos nem de sonho deixar a população imaginar que a chamada das tropas é para proteger um governo com menos de 9% de popularidade. As tropas não servem para isso. E não são as tropas que vai segurar esse governo. É a impopularidade, são as denúncias e tudo que está por aí. Independente de ser culpado ou inocente, eu sinceramente rezo para que todos os presidentes da República que já sentaram na cadeira do Palácio do Planalto possam se livrar de todas as acusações, porque é uma vergonha para nós termos um presidente da República acusado de malandragem, de roubo, de furto, quem quer que seja ele, de qualquer partido. Isso envergonha a sociedade brasileira. Senhor presidente, a disfarçatez que nós estamos vivendo, diante de uma hipocrisia enorme. Quantas vezes, há um ano atrás, há 12 meses apenas, há 365 dias, nós assistimos aqui uma pessoa ser execrada, acusada de tudo e por todos aqui dentro. E agora nós estamos aqui, quem diria, um ano apenas depois, assistindo esse teatro de terror, esse filme de terror que nós estamos assistindo aqui. Nada do que nós fizemos, as mudanças, o que a sociedade sofreu e está sofrendo, nós não vimos um fim em nada disso. Pelo amor de Deus, será que essas pessoas não sabiam o que deviam? Essas pessoas não sabiam o que fizeram no passado? Estão nos chamando de palhaços, estão nos chamando de imbecis, porque cada um aqui sabe o que fez na vida, cada um sabe o que fez, e ainda ter a capacidade, a ousadia de enganar a todos com uma proposta de mudança, de renovação, de futuro, de inocência e de vida ilibada. Quero aqui também fazer o meu grande protesto ao que foi feito com a empresa JBS. Se tem alguém que conhece esse povo nessa vida, é Cátia Abreu, que foi presidente da CNA e que foi ministra da Agricultura. São dois gangsters que agora estão desmascarados em toda a imprensa nacional. Mas não vai ficar assim, não vai ficar barato, porque essa delação tem que ser homologada no plenário do Supremo Tribunal Federal. E nós acreditamos que justiça será feita.
1,834 bilhão esse povo deve para a Previdência Social. É o segundo maior devedor do país. E vem pedir sacrifício das pessoas numa hora tão difícil como essa. Vem tirar direito, sim. E eu quero debater com o senhor Romero Jucá, aonde ele quiser e quando ele quiser, se os trabalhadores estão perdendo direitos ou não. Diante das câmaras, diante das televisões. Não estou dizendo que não tem que haver mudanças. Mas com hipocrisia vim dizer que trabalhador não está perdendo direito, não é verdade. Está sim. Vamos para o enfrentamento e para o debate civilizado. Fica de lá que eu fico de cá. E eu vou mostrar item por item aonde os direitos estão sendo retirados. Nós temos que lutar, não é contra direito trabalhista. Nós temos que lutar é contra a carestia das demissões trabalhistas. Os custos para as demissões é que estão quebrando os empresários. Nós temos que discutir isso na reforma tributária, porque os meus amigos, que são patrões, que eu também sou, nós estamos quase que inexistindo por conta das dificuldades do pagamento das demissões. Inviabiliza, e um monte de ações trabalhistas fabricadas por alguns advogados do mal, que estimulam, instigam trabalhadores contra o patrão. Isso precisa ser feito. Quero aqui, senhor presidente, dizer aos amigos que esse Joesley Batista foi para a televisão no Jornal Nacional dizer que ele é um homem preocupado com a saúde pública e que ele queria exigir do governo para que todos os frigoríficos tivessem o CIF, que é o Certificado de Inspeção Federal. Quem vê esse cínico falando, pensa que é verdade, com aquela cara de boi sanso. Na verdade, ele queria a federalização de todos os matadouros do Brasil, para ele ser único, sozinho e aumentar sua concentração. Hipócrita, canalha, quadrilha organizada, e tem que pagar sim o povo brasileiro de volta. Se ele 4, a Odebrecht deu 1,6, qual é a diferença, meu Deus do céu, entre uma empresa e outra? O Brasil não vai aceitar, o Brasil não vai se conformar. Alguma coisa precisa ser feito. As pessoas estão pedindo socorro, desempregados, e esse malandro está em Nova York, lá em frente ao Central Park. Ele deve ter uma punição severíssima. Só vão deixar ele, paim, fazer uma voltinha no Central Park 3 vezes por semana. Ele vai ter que voltar aqui. Ele vai ter que ir para o Sepaigo em Goiás, que é lá que é o lugar dele, que furtou, roubou, usurpou. Ele é um mercado selvagem. Um homem que não tem princípios, que não tem valores. E aí pega aquele bandido comparsa dele, delator, um tal de Saúde, que trabalhou lá no Ministério da Agricultura, agora vocês imaginam, no governo, no ministro, indicado pelo PMDB, pelo presidente, trabalhando no Ministério da Agricultura. Esse malandro diz que deu não sei quantos bilhões para o PMDB e que, infelizmente, desses 35, 1 milhão era para Cátia Abreu, mas, coitada, não entregaram para ela esse 1 milhão. É mentira, malandro. Não lhe conheço, não lhe conheço seu chefe, não dou ousadia ao seu chefe de financiar minha campanha. Tive financiamento de todos os frigoríficos, mas de Vossa Excelência esse gosto você não teve, de eu lhe pedir R$1, 1 centavo, porque não acho digno usar dinheiro na minha campanha de um homem predador e nocivo ao país. Nem R$1 Vossa Excelência me deu, e nem eu aceitaria, nem se fosse 10, não era 1 milhão não, mas disse isso de maldade, não foi para me beneficiar. Como ele não pode provar porque não me deu R$1, ele preferiu deixar a dúvida no ar. Tinha 1 milhão para ela, mas não deram. Isso chama-se canalice, cinismo, bandidagem, e eu não acredito em nada disso que esse homem disse. Ele vai voltar aqui, eu tenho certeza que ele vai voltar no... Para encerrar, senhor presidente, quero encerrar fazendo aqui o meu protesto a um grande homem desse país, que se chama Reinaldo Azevedo, um dos maiores jornalistas, mais brilhantes do país, o maior intelectual, talvez um dos melhores deste país. Fez no impeachment inúmeras matérias contra tudo que eu estava defendendo, mas nem por isso eu abominei, ou critiquei, ou ataquei, porque ele tem o direito de ter as suas opiniões, mesmo a favor do impeachment na época. E agora foi, através das suas verdades, da sua forma de trabalhar, da sua legitimidade, da sua legalidade,
foi divulgado um áudio de uma ligação dele com a irmã do Aécio Neves. O que tem aquele áudio a ver com a Lava Jato, gente? O que tem aquele áudio que incrimina Reinaldo Azevedo? Isso, jornalistas do país, veículos de comunicação, atentem. Azevedo. Amanhã pode ser com a Globo, amanhã pode ser com qualquer jornalista do SBT, da Record, do Jornal Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, do Correio Brasiliense, para não deixar de falar os maiores e os mais importantes. Vamos nos unir e vamos reagir contra o que fizeram com o Reinaldo Azevedo, porque não foi Reinaldo Azevedo, foi contra o direito de imprensa, foi contra o sigilo da fonte, que é muito mais grave. Ele não está sendo investigado. E muitos da minha família me pediram, pelo amor de Deus, que eu não viesse aqui falar isso sobre o Reinaldo Azevedo, porque eu poderia irritar o Ministério Público Federal. Eu prefiro morrer do que ser covarde. Eu prefiro que Deus me tire a vida do que eu ser covarde. Eu prefiro enfrentar processos, justiça, Polícia Federal. Mas o meu silêncio, jamais, porque eu não vou olhar no espelho e me envergonhar de não ter defendido aquilo que eu acredito. Muito obrigado, senhor presidente.